Vamos lá para um que você conhece, Salmo de número 23. Salmo 23 não precisa nem da Bíblia, né? Ou precisa? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas vamos lá, talvez você não leu Bíblia ainda hoje, talvez você não teve essa oportunidade, então eu quero dar essa oportunidade. Abra aí sua Bíblia, seu iPhone, seu iPad, seu tablet. Acho que o Salmo 23 é o salmo mais conhecido. Tem gente que você chega em casa, está lá na sala, aquele quadro com o Salmo 23. Tem gente que carrega o Salmo 23 no carro. Tem gente que tem um chaveirinho, Salmo 23. Salmo, Deus abençoe, querida, viu? Glória a Deus. Ó, Salmo 23 acho que é o salmo mais conhecido de todos. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças, e me guia pelo caminho da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, eu não terei medo, pois Tu estás ao meu lado, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Senhor Deus Todo-Poderoso, essa é a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite aqui, nesse lugar, e aonde essa palavra chegar pelas vias da internet, Senhor, que essa palavra fale e arda aos corações, que ela renove e transforme vidas de uma maneira plena e sobrenatural. É o que eu quero te pedir nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Escute uma coisa. O salmista aqui, ele é bem claro, Davi é bem claro. Ele usa o pronome pessoal. Quando ele diz, o Senhor, Ele é o meu pastor. Ele não está dizendo, o Senhor, Ele é o nosso. Ele é o seu. Ele está dizendo, Ele é o meu. Ele está usando o pronome na primeira pessoa para que entenda que isso é algo particular, é algo íntimo da vida dele. É um ensinamento que eu e você devemos ter. Porque a nossa vida muda, a nossa vida se transforma e mudamos o nosso ser quando o Senhor, Ele passa a ser, não o nosso, mas o meu, de uma maneira pessoal, particular, íntima, de uma maneira única. É só eu e Ele. Ele é o meu, não há outro, é meu, Ele é para mim. É o pronome possessivo, Deus, Ele é o meu. Essa palavra, ela tem que tomar um singular de verdade no meu coração. Porque muitas vezes a gente diz que o Senhor é o meu pastor, mas é necessário que esse meu, ele torne-se verdade na minha vida, para que seja verdade. Parece uma redundância, mas é. Porque a gente vê tanta gente dizendo que Deus é o pastor, que o Senhor é o pastor dele, dela. Mas aí quando a gente olha para a vida da pessoa, a gente percebe que não consegue encontrar esse pastor na vida da pessoa. Porque às vezes a gente acha assim, ó, que pelo fato, e Davi vai dizer aqui, ó, o Senhor é o meu pastor, e porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Não é isso que está escrito aí? É o primeiro versículo. Porque Deus é o meu pastor, nada me faltará. E sabe qual é o maior problema dessa primeira entrada do Salmo 23? É o nada me faltará. Porque muitas vezes a gente não entende, a gente entra em parafuso.
porque a gente diz que o Senhor é o meu pastor. E talvez você entrou aqui na noite desse dia, nesse lugar, e alguma coisa, em alguma área da tua vida está faltando. E aí, eu não consigo entender, eu não consigo raciocinar a lógica disso. Como que Deus, bispo, pode ser o meu pastor? Se na minha vida falta o emprego, falta o dinheiro, falta a saúde, se na minha vida falta o relacionamento dentro do meu casamento, dentro da minha família, como que Deus pode ser o meu pastor se está faltando algo? Mas é porque o salmista está dizendo assim, ó, que Deus ser o seu pastor não está relacionado com coisas. Deus ser o meu pastor não está relacionado com essas coisas. Porque se eu tiver, Ele vai ser o meu pastor. E se eu não tiver, Ele vai continuar sendo o meu pastor. É algo muito maior que isso. Porque Ele vai continuar dizendo assim, olha, porque ainda que o Senhor, Ele renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Eu gosto daquela versão, essa é a minha. Mas talvez a sua está assim, ó. E Ele me faz repousar, Ele me leva em pastos verdejantes, e Ele me faz repousar em águas tranquilas. Sabe, muitas vezes é fácil ser o meu pastor, e Deus ser o meu pastor, quando eu abro a geladeira da minha casa, e tem lá picanha, contrafilé, filé mignon, geladeira nem cabe direito, não dá nem para fechar. Quando você olha o saldo da conta bancária, e aí está tudo bem, é zero que não acaba mais. E a família, como vai? Vai bem, obrigado. O Senhor é meu pastor, e por isso não está faltando nada na minha geladeira. E o meu emprego está muito bem, e o seu salário, rapaz, eu não preciso nem pedir aumento. E aí, como é que está as coisas, seus filhos, seu casamento? Está tudo muito bem, obrigado. E aí o Senhor é meu pastor. Mas o que me chama a atenção aqui nesse salmo é que no versículo 3 ele vai dizer tudo isso, e aí no versículo seguinte ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. No versículo 3 ele está em pastos verdejantes, e no versículo 4 ele já está no vale da sombra da morte. Tem dias que a gente acorda nos pastos verdejantes e vai dormir no vale da sombra da morte. Tem dias que você vai dormir no vale da sombra da morte e você vai acordar em pastos verdejantes. Assim é a minha vida, a tua vida, a nossa vida. É dessa maneira. É porque talvez alguém disse para você: vai para a igreja, serve a Deus, e aí você vai ver um negócio na sua vida, vai ser só glória, só aleluia, só vitória. Não, irmão, não é assim não. A Bíblia é bem clara: a chuva vem para o justo e para o que não serve também. Sabe, Jesus assim, ó: no mundo você vai ter aflição, bebê, tem de bom ânimo. No mundo você vai ter dificuldade, fica firme. Essa é a questão muitas vezes da nossa vida, é que a gente só quer viver o versículo 2, o versículo 3 do Salmo. Eu quero viver em pastos verdejantes, porque o Senhor é o meu pastor. Eu quero repousar em águas tranquilas. Mas ele vai dizer assim: olha, o vale da sombra da morte vai vir. Essa que é a questão. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: vão ter vales, irmão. Diga para ele: vai ter pasto, mas vai ter vale também. É que a gente só quer o pasto, o vale a gente quer amarrar. Mas você pode amarrar o tanto que quiser, os vales vão vir. Está repreendido, bispo, repreende aí, fica à vontade, amarra, faz o que você quiser, mas o vale vai vir. A questão muitas vezes aqui, ó, é que é bem claro. O salmista vai dizer: ainda que eu passe, ainda que eu ande. Repita comigo: é passar. Diga: é andar. Irmão, quando o vale vier, o mais importante na minha e na tua vida é o quê?
é eu não ficar parado. O mais importante é que os vales que vierem na minha vida, eles não tragam estagnação. O mais importante é que quando eu estou no vale, eu não vou ficar paralisado, parado, estagnado, reclamando, desistindo, parando. Não, irmão, eu estou no vale, mas eu estou andando. Eu estou no vale, mas eu estou caminhando. Eu estou no vale, mas eu não estou parado. O vale vai vir, ele vai vir sim. Vão ter momentos que eu vou estar nos passos verdejantes, eu vou estar em águas tranquilas, mas também vai ter momentos que o vale virá, eles virão, no mundo terá aflição, mas quando o vale vier, uma coisa é certa, eu não vou parar, o vale não vai me fazer desistir, o vale não vai me fazer paralisar, eu não vou estagnar, eu vou continuar. Isso é o mais importante, irmão. Alvo parado é fácil, agora nem que seja, se não der para ir andando, vai rastejando, se não der para ir rastejando, vai de joelho, vai rolando, mas não para, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. O maior medo do crente é o vale, mas ele vai vir, irmão. Eu tenho que falar para você, eu não estou aqui para estimular ninguém, mas os vales virão, e quando eles vierem, não para, não desiste, não desanima, porque o salmista vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da quê? O vale é para quê? Para que é o vale aqui? Ele vai dizer, vai ou não vai? Vai. O vale é para te matar, irmão, não é outra coisa não. O vale é o inimigo tentando matar você, mas aí o salmista vai dizer, se você está no vale, a vara e o cajado te consolam. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, se vai ter consolo, é porque tu não vai morrer. Dá para consolar quem morreu? Não. O vale é para tentar matar você, mas fica tranquilo que no meio, pega essa, irmão, é só para crente que crê mesmo nessa palavra. O vale até vai tentar matar você, mas no meio do vale vai ter consolo. Se tem consolo, é porque Deus não vai permitir. O diabo está achando que vai acabar, que vai terminar, que vai extinguir, mas Deus está dizendo, no meio desse vale, no meio dessa dificuldade, no meio dessa adversidade, eu tenho consolo para a tua vida, eu vou estar te consolando. Está difícil, mas eu vou te consolar. Está difícil, mas eu vou te pôr de pé. Está difícil, mas eu estou do teu lado. Eu pego na tua mão, eu te ponho de pé. Toma posse, irmão. Hoje é quinta das causas impossíveis, então toma posse. O vale é para matar. Ninguém está aqui para esconder isso de você. Por isso é o vale da sombra da morte. Muitos vão ficar no vale, mas você não. Posso ouvir um amém? Porque no meio desse vale Deus vem e diz assim, vem cá filho, vem cá filha, vem cá, está difícil, está doendo, eu sei, a coisa, o céu está de bronze, não vê expectativa, não há caminho, não há direção, mas ei, vem cá, eu estou aqui, eu estou aqui. Imagina Deus te consolando. Vem cá, filho. O Senhor consola. O Senhor me protege. Sabe? O Senhor é o meu pastor. Vamos lá, vamos para o literal aqui. Vamos, vem comigo, quem está comigo diga amém. Vamos para o literal. Ovelha. Se tem bicho, que ovelha tem dois problemas. Primeiro que ela é míope. A ovelha é míope, ela não enxerga direito. Que animal que Deus escolheu para falar que somos nós, hein? Você sabia, a ovelha não enxerga direito. Então, a ovelha, se ela estiver ali perto do penhasco, ali, da ribanceira, e ela está lá. Como é que o pastor protege a ovelha? Ou ele chama, que todas as ovelhas entendem aquele chamado do pastor. Ele tem aquele chamado vocal para chamar, e a ovelha vai entender. Então quando ela está lá perto, o pastor chega lá, ele vem. Ou senão vai tocar o quê?
Aí a ovelha, opa, ela vai saber aonde o pastor está e ela vai para perto do seu pastor, porque toda ovelha conhece o chamado do seu pastor, conhece a voz. Catuca o irmão que está do teu lado, diga para ele: está ouvindo, ovelha? Está no vale no vale da sombra da morte. Aí o seu pastor: ei, Flávia, Dani, ei, Fernanda, ei, Eduarda, você sabe quem está te chamando? O meu pastor está chamando. O pastor fica atento, quando a ovelha está perto, vai cair, ele toca. Quando ele quer que o rebanho acompanhe ele, ele sai tocando ali, e as ovelhas acompanham ele, porque conhecem o chamado do pastor. Sabe, nos momentos de vale da história da sua vida, você vai ouvir Deus tocando, você vai ouvir Deus te chamando. Presta atenção, irmão, nos momentos de adversidade e dificuldade, sempre vai ter uma voz do seu pastor, que você disse que ele é o seu pastor. Se de fato ele é o seu pastor, você conhece a voz dele. Quem está comigo, diga amém. Lembra de Elias? Elias está lá, pastor Vandré, com medo, enclausurado, lá dentro da caverna. A Bíblia diz que vai vir o fogo, vai vir o terremoto. Mas aí, quando vem aquela brisa, e Deus fala: que fazes aí, Elias? Elias entendeu que era Deus na brisa falando com ele. Às vezes a gente está no meio dos vendavais, a gente está nos vales da sombra da morte, da vida, e Deus está dizendo: eis, não, vem, estou te chamando, vem para perto de mim, porque eu quero te proteger. Mas se Ele é o teu pastor, você vai entender quem está falando com você, irmão. Você vai entender o chamado de proteção, o chamado que tranquiliza, o chamado do consolo, e todo desespero vai sair. Quem está entendendo isso, irmão? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Sabe que o maior problema da ovelha, qual que é o maior problema da ovelha? Não é o lobo, não é o leão. Não, o maior problema da ovelha é a mosca. A mosca. Ó, esse é o maior problema da ovelha. São as moscas. Por quê? Porque se a mosca pousar no nariz da ovelha e ela colocar a larva lá, que é o que ela faz, a ovelha não tem mão para tirar. E o que acontece? Ela fica desesperada. Por quê? Porque a mosca pousa ali, coloca aquelas larvas, aquilo começa a infeccionar, aquilo começa a criar pus, e aí ela fica desesperada. E o que começa a fazer? Começa a dar cabeçada na pedra, na rocha, começa uma a dar cabeçada no outro, e se deixar, a ovelha vai morrer. O que incomoda a ovelha não são as coisas grandes, são coisas pequenas. E muitas vezes na história da nossa vida, porque talvez você entrou aqui nessa noite, olhe para mim, presta atenção, talvez você entrou aqui nessa noite, e o que te incomoda, talvez seja tão pequeno, mas te incomoda. Por quê, irmão? Você já viu alguém, desci aqui, aí quando eu estou passando, rapaz, estava essa caixa de som na frente, tropecei na caixa de som. Ninguém tropeça numa caixa de som desse tamanho. Por quê? Porque você está vendo. Ninguém tropeça nos montes. Todo mundo vai tropeçar onde? Nas pequenas pedrinhas. Nossa, desequilibrei.
Ninguém tropeça, tropica num degrau desse tamanho, não. Nossa, tinha um negócio assim, ó, uma alturinha, e eu estava andando, negocinho assim, não vi, pum. Por quê? São sempre as coisas pequenas que incomodam a nossa vida. Mas sabe, são as coisas pequenas que nos tiram a tranquilidade. Talvez você entrou aqui nessa noite e talvez seja grande para você o que você está vivendo, mas eu estou chamando de pequeno por quê? Porque para o pastor isso é pequeno. Para a ovelha não, para a ovelha pode levar, a mosca pode levar ela até a morte, mas o pastor sabe como lidar com essas situações. Aí o pastor vem e unge a cabeça, porque quando a ovelha está com a cabeça ungida, aí, olha para o irmão que está do teu lado, vê se ele tem cara de quem é ovelha de cabeça ungida aí, sim ou não? Irmão, presta atenção, quem tem cabeça, deixa eu ver, quem tem cabeça ungida, deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver, glória, aleluia. Sabe por quê? Presta atenção, ovelha de cabeça ungida não tem que se preocupar com coisa pequena, porque está protegido. Ovelha de cabeça ungida não se preocupa com coisa pequena. Por quê? Porque está protegida. Eu vejo um monte de crente queimando os neurônios, queimando a cabeça, e você olha e fala, nossa, com isso aí. É, bispo, é porque não é você. Não, não é isso não. É porque não tem unção na cabeça. Porque se tiver unção, vai entender o quê? Primeiro, que quem ungiu foi o pastor. Quem tem unção na cabeça, sabe que tem um pastor. E que por isso sabe que nada faltará. Mesmo que esteja passando por um momento de adversidade, sabe que tem um pastor. Cabeça ungida significa equilíbrio emocional. Eu vejo um monte de gente que perde a cabeça por coisas tão pequenas, insignificantes. E o diabo faz as... Irmão, você está pensando que o diabo... Pronto, viu o diabo? Viu? Ele tinha um rabo, um chifrão enorme, um garfo desse tamanho. Não, irmão, o diabo sempre vai começar com coisinhas, sempre entra sutil, coisas pequenas. E o que é pior, aonde que ele ataca? A nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Olha onde o diabo está atacando as pessoas. Pessoas que já não dormem mais. Você sabia que inclusive dentro das igrejas, qual é a doença do século? Depressão. As pessoas, e os crentes também, deprimidos, porque não tem equilíbrio emocional. Quem está entendendo, diga amém. Eu digo que o Senhor é meu pastor, mas aí, a primeira situação que eu enfrento, eu já me desequilibro, já me desespero. O que eu mais vejo é crente desesperado, irmão. Dá uma olhada nesse irmão que está ao teu lado, vê se ele tem cara de quem é crente com a cabeça ungida, vê aí. Sim ou não? Cabeça ungida. Diga para o teu irmão, diga para ele, a gente tem que ter a cabeça ungida, irmão. Cabeça ungida. Cabeça ungida, protegida. Proteção. Estou esquentando a cabeça, bispo, com o quê? Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Como que um crente desse tem a cabeça ungida, irmão? Presta atenção. O crente que ele tem a cabeça ungida, mesmo que ele queira dar cabeçada, não vai dar certo, sabe por quê? Vai escorregar. Você com a cabeça ungida, mesmo que você queira dar cabeçada, não vai dar. Porque quando for dar cabeçada, vai escorregar. Crente com a cabeça ungida. Às vezes as pessoas olham e falam assim, bispo, você não tem problema? Tenho, só que eu tenho a cabeça ungida. Você entendeu? Nossa, parece que você nem se preocupa. Eu vou fazer o quê? Vou me desesperar? Não, irmão.
irmão, não tem a cabeça ungida. Ah, tá difícil, sim, sabe? Não queira ser eu não, hein? Nossa, eu queria ser igual o bispo, que ele nem se preocupa. Não queira não, irmão, você não vai querer ser um dia. A detalhe é assim, ó. Porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e Ele unge a minha cabeça. As coisas, sabe quando as coisas são pequenas, insignificantes na minha e na tua vida? Quando você faz o seu Deus grande. Ele unge a minha cabeça com óleo, transborda o meu cálice. Transborda o meu cálice. Vai encher e vai transbordar. Vai ter para mim e vai ter para mais gente. Tá sobrando. Ei, bebê, linda, fofo de Jeová, presta atenção. Só tem cálice transbordando se tiver cabeça. Quem entendeu, diga amém. Na minha vida nada vai para frente. Não tem cabeça ungida. Ai, não sei. Eu vejo aí os irmãos, uma unção, e Deus usa não sei o quê. E a minha vida sempre na mesma dificuldade, na mesma. Irmão, a cabeça. Presta atenção. Problema, cabeça. Eu vejo um monte de crente que ó dia, ó azar, nada vai, não consigo nada. Será que nada na minha vida dá certo? Olha o testemunho da irmã, ó, glória a Deus. Nossa, e eu lá em casa só derrota, só luta, só. Irmão, cabeça. Fica na igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos, só que a cabeça. Na cabeça dele passa só luta, na cabeça dela passa só derrota. Não passa uma vitória. Só consegue pensar nos fracassos que vive. Que cabeça ungida é essa? Ó, falaram aí. Vai ter um corte na empresa, hein? Tá sabendo? Vai ter um corte lá. Vai ter um corte aí, ó. Ai, meu Deus, será que o meu nome... Meu Deus, será que o meu nome está na lista? Ai, sangue de Jesus, Senhor, me livra dessas. Irmão, que é isso aí? Covid está aí. Eu falei ou não falei aqui? Falei, não falei. Ninguém dessa igreja será tomado por essa peste. Quando fechar a igreja, falei, pode ir para casa. Fica lá, nós vamos ficar aqui orando. Mas essa praga não vai levar ninguém daqui. Eu sei que teve gente. Ai meu Deus, ai sangue de Jesus, ai sangue de Senhor, será que eu tenho que passar sangue no umbral? Será que eu irmão, cabeça ungida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ó, o vale passou ou não passou? Passou, mas o Senhor está ali comigo, me consolando, me protegendo. Eu quero ser uma bênção na igreja, mas eu não tenho a cabeça ungida. Como é que Deus vai usar eu para minha família lá em casa, se eu não tenho a cabeça ungida? Como é que Deus vai usar eu na empresa lá? Né? Porque todo mundo sabe o que rola na minha cabeça. Aí chego eu lá e digo que sou crente. Tem ímpio que vai olhar para misericórdia. Porque é a minha cabeça. Unge. O pastor que unge. Nessa noite Deus quer ungir você. Posso ouvir um amém? Você entende isso? Você entende isso? Quem está entendendo essa palavra, irmão? A gente vê tanta coisa aqui dentro. Olha o tanto de coisa que tem no Salmo 23. Unge a minha cabeça. Se você ainda não transbordou,
é porque você ainda não mudou a sua cabeça, tá? Se não tem transbordamento, não sei, todo mundo cresce, sou eu que não. Muda a sua mentalidade. Muda a sua mentalidade. Agora, se você é daqueles, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, então relaxa, vai mesmo. Eu já falei aqui, para o céu você vai, né? Salvação é de graça. Agora viver o que Deus tem aqui, tem que mudar seu jeito de ser. Tem muito crente que vai para o céu, vai, é salvação, é da graça, é pela graça. Só que a vida dele é um inferno aqui. Por quê? Porque ele não muda a mentalidade dele. Ele não muda. Então tá, quando chegar lá em cima, aí o Senhor vai falar: nossa, filho, eu tinha tanta coisa para você. Olha aqui o que eu tinha para você. Mas essa sua cabecinha seca. Por quê? Porque se unge com óleo, fica bem umedecida, né? Molhadinha assim. Agora, você não vive nada porque sua cabeça seca. Não viveu nada? Cabeça seca. Receba unção hoje. Receba unção. O salmista, ele vai terminar assim: certamente que a bondade e a misericórdia. A minha versão não está essa, mas eu gosto dessa. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Diga, bondade e misericórdia. Diga, não é eu que vou atrás. Diga, elas que vêm atrás de mim. Viu? Bondade significa, no original está graça. É de graça. É pela graça. E não é você que vai atrás. Hoje eu vim no culto atrás de graça. Não, ela vai atrás de você. É algo que Deus já quer dar para você. É algo de graça para você. Muita gente não entende e não vive porque a mente é pequena, é seca. Será que Deus não tem graça para mim? Tem, já está dado e ela quer alcançar você. Só que muitas vezes a minha mentalidade é tão mesquinha, tão pequena, que eu não consigo viver o que Deus tem. E não é culpa de Deus que eu não vivo, a culpa é minha. Entende? Eu não estou querendo acusar você. É a verdade da Bíblia. Porque talvez alguém pode dizer assim: então, bispo, o senhor está falando isso? Porque se eu não viver, então quer dizer. Mas nesse aspecto da verdade Por que eu não vivo nada? Por quê? Por que qualquer coisinha é um tropeço na minha vida? Porque a minha mente é pequena. Porque a minha mente não é ungida. Então tudo me afeta, tudo me atinge. E aí, se tudo me afeta e me atinge, longe de mim entender que Deus quer que a graça dele me alcance. E aí eu fico na igreja. E aí muitos saem da igreja. Por quê? Porque a igreja não tem graça, no sentido literal. Fazendo a igreja o quê? Minha vida não muda. Mas esse que diz que a vida não muda, ele não mudou o quê? A mentalidade. Esse que diz que a vida não muda, algum momento da história da vida dele, o Senhor foi o pastor dele? Não. Quando ele passou pelo vale da sombra da morte, ele viu Deus consolando ele? Nunca, porque a cabeça dele é pequena, a mente dele é pequena. Ele viu os verdes passos? Talvez ele viveu. Mas quando a nossa mente é pequena, qual vai ser a ênfase? O vale da sombra da morte ou os passos verdejantes? O vale. O que mais você vê aí? A pessoa está lá, está bem. O dia foi maravilhoso. Só que a noite foi de vale. O que ele vai falar? Nossa, olha aí, e Deus nem viu que eu estou no vale. Mas a gente esquece de glorificar a Deus pelo dia que tivemos. A gente é normal o ser humano, ele vai dar ênfase o quê? Nas lutas, nas percas.
Eu vejo pouco crente. Olha, eu quero contar aqui a vitória que eu tive. Hoje meu dia foi maravilhoso. Não. Agora, tropeçou numa pedra desse tamanhinho. Eita Deus. E o Senhor não viu essa pedra? A gente é meio assim. A graça do Senhor quer te alcançar nessa noite. Fique de pé. Deixa eu te falar algo. Presta atenção. A vara e o cajado, o salmista diz aqui que consola, não diz? Só para fazer um adendo aqui, eu já te libero. É a última coisa. Para que serve a vara e o cajado? A vara serve para quê? Para corrigir. A ovelha vai cair no penhasco. O pastor vai lá, dá umas varadinhas. Por quê? Porque o pai corrige o filho que ama. Sim. E você sabia que, ovelha, vem para mim, presta atenção, quem está comigo diga amém. Ovelha é o bicho mais rebelde que tem, sabia? Como dá trabalho para o pastor, viu? Como dá trabalho, literalmente, eu estou falando no sentido literal. Por quê? Uma ovelha, quando ela começa a se desgarrar do rebanho, ela vicia em fazer isso. Ela vicia. Aí está lá o pastor, uma vez, duas vezes. Você sabe o que o pastor tem que fazer? Muitas das vezes, ele tem que pegar a ovelha, é verdade, vai ler que vocês vão ver. Ele pega a ovelha e faz o quê? Por que tem um cajado? Quebra a perna da ovelha. Aí alguém vai dizer, maus tratam os animais, né? Quebrar a perna da ovelha, aí tá vendo? É mal. Por que ele quebra a perna da ovelha? Para a ovelha não se desgarrar mais, porque a ovelha vai morrer. Então, antes ele quebrar a perna da ovelha do que perder a ovelha, o pastor quebra. Isso faz parte do ritual. Quando ele percebe que ele vai perder a ovelha, ele pega a ovelha, pensa, dói mais no pastor do que na ovelha, com certeza, tá? Porque é a ovelhinha dele, mas ele tem que pegar, pensa o coração dele, pega a patinha, pá. Aí vai lá, enfaixa, e depois, detalhe, tá? Porque ele quebra a perninha da ovelha e ele vai ter que carregar aquela ovelha. Porque não vai dar, ela está com 3 só. Ele vai ter que carregar. Mas ele prefere quebrar a pata, a perninha da ovelha, do que perder ela. Irmão, se Deus tiver que quebrar uma perninha sua, Ele vai quebrar. Mas não vai deixar você desgarrar. Entendeu? E não é porque Deus é mau, não. Dói mais nele do que em você. Mas vamos lá, vem cá. Pá! E tem hora que Deus está quebrando a nossa perninha. E aí a gente... Deus é mau. Não. Não, irmão, Deus não é mau, não. O que Deus não vai deixar é você voltar, se desgarrar, se perder. Isso é que Deus não vai deixar. Então Deus está me julgando. Não é juízo, irmão, é tratamento. Porque depois a ovelhinha vai ficar com a patinha quebrada ali, no meio das outras ovelhas. Quando a patinha dela melhorar, ela vai entender que o lugar dela é aonde? Não é juízo, não. É tratamento. Tem coisa, e não é o diabo não, hein? Tem coisa na nossa, é o diabo, ó o que o diabo fez, não, é Deus mesmo, Deus purinho. É Deus tratando com você. Ele prefere quebrar a pata do que perder você. Prefere muitas vezes que cause dor em você, e vai causar muito mais nele, do que perder você. Pega essa. E o pastor carregando a ovelha depois, hein? Ele tem que pôr nos ombros, mas perder,
ele não perde. É assim que o pastor faz. Não está acreditando? Vai ler depois, você vai ver lá. É assim, mas não perde. Se Deus tiver que dar umas cacetadas, Ele vai dar, hein, irmão? É o diabo, não, é Deus mesmo, para não perder você. Tem hora na nossa vida que o negócio aperta, mas não é o diabo não, é Deus purinho. Nem tudo é o diabo. Você não é de Deus? Quantos são de Deus aqui? Então tem muitas coisas que é Deus apertando você, irmão, dando uma corrigida aí, ó. Não é juízo não, tratando, tem que tratar. Pera aí, vem cá, rebelde, né? Quer voltar lá para onde você estava? Não, vai de jeito, pá! É isso, e fica aí. E agora? Não, deixa que eu te carrego, mas perder não te perco.